Sem limites. A deterioração das condições de vida nos centros urbanos das grandes cidades brasileiras é um fato que nós lamentamos. Isso se dá, sobretudo, pela saturação dessas áreas outrora nobres e consequente desvalorização sob todos os seus aspectos. Entretanto, nós temos percebido com grande satisfação que as administrações de Porto Alegre têm feito um caminho ao contrário. Preocupadas que estão com a revitalização, com a recuperação, sobretudo preocupadas em recobrar a dignidade histórica e a identidade cultural da área do centro de Porto Alegre. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Acompanhe-nos. O pessoal pode se acomodar um pouquinho mais aqui à direita. Para tanto, nós convidamos e temos a enorme satisfação de conversar com o professor Luiz Augusto Fischer. Ele dispensa apresentações porque todos nós o conhecemos como professor da cadeira de literatura brasileira da URGS e também como escritor, colaborando aí com inúmeros veículos, a revista Bravo, a Folha de São Paulo, a Zero Hora, enfim. O Fischer dispensa apresentações. Tudo bem, Fischer? Tudo bem, tudo ótimo. Nós tivemos o prazer de acompanhá-lo no último sábado, naquele passeio pelo centro, digamos, histórico de Porto Alegre, pelo menos parte dele, com um grande número de pessoas, num projeto que chama Projeto Viva o Centro a Pé. É difícil andar em Porto Alegre de carro. E a pé é prazeroso e, sobretudo, nos possibilita conhecer mais um pouco da história, a riquíssima história do centro de Porto Alegre. Esse é um projeto, professor, da Secretaria de Planejamento, Turismo e Cultura, e o Fischer foi o orientador desse último passeio, que começou exatamente ali, na Praça do Capitólio. General Daltro Filho. General Daltro Filho. Bom dia a todos. Agradecemos a presença de vocês, tá? Essa é a caminhada Viva o Centro a Pé. Essa caminhada ocorre sempre no segundo e no último sábado de cada mês. Solicitamos a todos sempre fazer a inscrição pelo e-mail vivaocentroapé@gmail.com. O que começou ali, Fischer? Esses
esses programas todos de caminhada, eles começam ali porque uma das pontas da iniciativa desse projeto tem a ver com aqueles antiquários ali. E chama Caminho dos Antiquários hoje em dia, né? No fim de semana, para quem não sabe, até uma boa pedida, eles fecham aquela quadrazinha para o trânsito de carros e então o pessoal expõe na rua, é muito agradável, né? E esse pessoal começou a sugerir fazer, enfim, conhecer mais a cidade, aquela região. E então, por isso, historicamente, esse projeto já tem alguns anos e aí então sempre se começa por ali, naquelas mediações. O que me chamou a atenção é o grande número de pessoas interessadas, né? E eles vão à medida que o trajeto vai se desenvolvendo, eles vão se agregando ao grupo e quando nós chegamos lá no meio já tinha praticamente umas 100 pessoas, né, seguindo o professor. Mas nos fale um pouquinho daquela praça ali do Daltro Filho e onde tem aquele busto do Alcides Maia. Pois é, a minha questão, a minha inserção nesse projeto tem a ver com a história da literatura, né, com os livros e tal. Uma mistura de escritor querendo denunciar a vida dos miseráveis, mas com linguagem parnasiana. Dá para imaginar essa combinação, uma combinação um pouco esquisita. Mas enfim, ele está aqui e foi homenageado em 62 com a colocação desse busto, tá bom? E aqui a gente começa então a nossa viagem, que vai seguir ali pelo caminhozinho dos antiquários. Então o foco foi todo, enfim, tentar acompanhar episódios de literatura ou de vida de escritores que passassem por aquele trajeto que a gente fez. Então o primeiro, o Alcides Maia, que tem um busto ali, né? Enfim, aí eu comentei um pouco primeiro da estranha circunstância de ele ter sido um cara muito famoso. Até a sua morte em 1944, ele era, enfim, uma figura de primeiríssimo plano. Era o grande intelectual gaúcho, era da Academia Brasileira de Letras, então tinha todo esse... Imagina, se hoje ainda é prestigioso isso, imagina 80 anos atrás, 100 anos atrás. E acaba que hoje em dia ninguém mais sabe dele, né? Ele ficou, realmente é um escritor, assim, do ponto de vista, enfim, de qualidade, é um cara um pouco passado, a gente não o lê com muita facilidade. Pouco esquecido. É. E o centro, né, de Porto Alegre tem esses vultos históricos até um pouco esquecidos e tem os seus fantasmas também, né? Quando chegamos ali na esquina da Rua do Arvoredo, que é a Rua Fernando Machado, né? Você falou sobre o crime da Rua do Arvoredo. Quem é os crimes da Rua do Arvoredo? Tem a ver com esta rua aqui embaixo, a Rua Fernando Machado, a antiga Rua do Arvoredo. Todo mundo ouviu falar dos famosos crimes, né? Bom, esses crimes, há várias versões sobre esse assunto. Desde 1865, então estamos falando de 150 e tantos anos atrás, Porto Alegre vive com uma sombra da existência desses crimes, que eram crimes bárbaros. Era um sujeito chamado José Ramos, que era um açougueiro, tinha um açougue lá para cima, lá na Duque, ou algo assim. Mas a história dos crimes é assim, então tem, até um certo ponto, se tinha certeza de que esse José Ramos, junto com a sua companheira, Catarina Paulsen, enfim, teria feito um crime que consistia no seguinte: essa mulher atraía incautos até a casa deles, ali na Fernando Machado. A casa dela ficava nessa quadra da Fernando Machado, aliás, na segunda quadra, atrás dos fundos da catedral, né? Eles eram assassinados, eram chacinados, enfim, trucidados, a carne deles era reduzida a pedaços e supostamente então ele usava essa carne para fazer linguiça e vender essa linguiça e tal. Isso na altura de 1860 e tantos. Tem um romance muito interessante do Luiz Antônio de Assis Brasil, chamado Cães da Província, que acaba de ser reeditado agora pela LPM, que tem como assunto principal a vida do Corpo Santo, que nós vamos falar em seguida, mas que relaciona a vida do Corpo Santo com os crimes da Rua do Arvoredo. De qualquer forma, é uma das histórias mais fascinantes do centro. E sobre ela há muita literatura, né? Que a grande diferença entre o centro histórico da cidade, no caso,